diz, Romanos 4:1. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoados, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Até aqui, feche os seus olhos, curve a sua face. Queridos, preste atenção aqui. Esse texto que nós lemos é um texto interessantíssimo, maravilhoso eu diria. Aliás, todo o capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos é muito profundo. Eu indico que você faça a leitura de todo esse texto na sua casa. E ele é lindo por conta do assunto que ele trata. Ele fala sobre a superioridade, ele fala sobre a supremacia da fé em relação às obras que um ser humano, que um homem, uma mulher pode porventura vir a realizar. Ele fala sobre a superação da fé sobre as nossas obras. Então, aliás, essa é uma história que retrata muito bem a história das religiões em geral. Por quê? Porque toda religião humana, preste atenção para você não entender errado, toda religião humana, a salvação da pessoa é alcançada por meio das suas realizações. Toda religião humana trata sobre isso. A ideia é da retribuição. Esse é um princípio que está por toda a religiosidade humana. É o princípio da retribuição. Nós fazemos, Deus nos devolve. Nós agimos, Deus nos recompensa. Nós fazemos por merecer, Deus nos paga de acordo com o nosso merecimento. É assim que as religiões se organizam de forma geral. É assim que todas as religiões se articulam. É assim que elas desenvolvem o seu conceito sobre Deus. Retribuição. Se eu me comporto, sou um bom menino, Deus me abençoa. Se eu não me comporto, sou um mau menino, vem cajado por aí. É assim que as religiões se organizam, se articulam. Nessa forma de pensar religiosa, Deus é como uma espécie de juiz que está sentado no seu alto e sublime trono. Os seus olhos podem ir além dos fatores externos da nossa vida. Por quê? Porque nesse sentido, as nossas boas ações, todo um sentimento, há toda uma intencionalidade que conduz as nossas ações. Eu vou explicar isso melhor. Você pode ser capaz de fazer coisas grandiosas. Você pode ser capaz de fazer coisas maravilhosas, os gestos mais nobres, com as piores motivações. Você pode fazer uma coisa boa para alguém, com a pior das motivações. E aí, se isso é verdade, como eu acredito que é, fica difícil avaliar qual é uma boa ação, qual é uma má ação. Porque você não sabe a motivação por trás da boa ação. Porque uma boa ação pode ter um motivo mal intencionado, com um mau sentimento. Então, Deus não passaria de uma espécie de juiz que no máximo consegue enxergar a exterioridade das nossas relações, dos nossos relacionamentos, das nossas ações. Por quê? Porque o nosso coração teria que permanecer oculto, escondido. Já que é no coração do homem que as coisas acontecem, que as obras muitas vezes naufragam, então Deus é essa espécie de juiz que está ali assentado no trono avaliando, como é que Samuel está vivendo? Ele está sendo um bom menino. Gabriel esse ano, não, vou ter que dar um... Nas religiões funcionam mais ou menos assim. E eu sei que eu estou generalizando aqui, faço isso de forma proposital nesse momento, porque nas religiões, Deus dá,
de acordo com o que eu lhe der primeiro. Princípio da retribuição. O caminho da minha salvação faço eu. E embora nem todas elas falam isso de forma aberta, no final é o princípio da retribuição. Qual que é o problema disso? O problema disso é que isso não é bíblico. Só isso. Isso não é a história bíblica, não é o caminho ensinado pela palavra de Deus. Essa não é a fé de Jesus Cristo da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia nos apresenta uma outra doutrina, e que não tem nada a ver com a doutrina da retribuição. A Bíblia nos apresenta uma outra verdade. Qual é a verdade bíblica em relação a isso? A Bíblia diz que Deus nos salva pela graça. Deus nos alcança gratuitamente, ou seja, os nossos atos não merecem o que Deus tem para nós, mas por causa do ato de Cristo na cruz do Calvário, por causa dos atos do Senhor Jesus por nós, e por causa dos méritos do Senhor Jesus, que cumpriu a lei que nós não cumprimos, aí nós podemos receber o que Ele tem para nos dar, mesmo nós não merecendo. Não é por causa do meu mérito, não é por causa do meu esforço, é por causa dos méritos de Jesus na cruz, que eu sou alcançado pela graça. Ou seja, não há retribuição, há graça. Jesus foi o único que cumpriu a lei, e por isso em Cristo nós nos tornamos beneficiários gratuitamente de tudo aquilo que Deus tem para nos dar. E essa é a tese defendida pelo apóstolo Paulo em praticamente todas as suas cartas do Novo Testamento. O próprio apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre isso, por exemplo, na carta que ele escreve aos Efésios. Efésios, capítulo de número 2, o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Paulo, o mesmo autor que escreveu esse texto que nós lemos juntos, Romanos capítulo 4, ele vai ilustrar nesses versículos que nós lemos a seguinte ideia. Paulo diz: olha, se um patrão paga o salário do seu empregado depois dele trabalhar um mês para ele na empresa, ele não está fazendo nenhum favor para o seu funcionário, ele está cumprindo com uma dívida. É isso que ele está dizendo. E ele continua: mas se alguém abençoar outra pessoa sem que ela tenha feito qualquer coisa em troca, então isto é graça. E ele diz: foi isso que Deus fez conosco. Deus foi gracioso para conosco. E aí, como a religião humana, ela também tem, a religião judaica tem uma beirinha na religião humana, porque a religião judaica é mais uma das religiões humanas. A religião judaica dos dias de Jesus precisava ouvir essa mensagem. E não é à toa que Paulo está escrevendo para uma igreja que está vivendo nos dias pós a ascensão de Jesus aos céus. E esta igreja precisava ouvir esta mensagem, esta palavra, porque com o passar dos anos, a fé da religião judaica também se organizou em torno das ações humanas. A fé da religião judaica também se estruturou em torno das realizações humanas, em torno do princípio da retribuição. Por isso não adianta a gente colocar aqui um candelabro, uma arca da aliança, e atribuir a nossa fé com base na religião judaica, porque a religião judaica também se baseou em realizações humanas para a salvação, e não é essa a tese bíblica. Um judeu convicto, na época de Jesus, ele achava que a sua salvação era lhe assegurada, era lhe garantida, pelo rigoroso cumprimento da lei de Moisés. E ele usava a lei de Moisés para fortalecer essa sua visão, com exemplos do passado. E aí, Paulo escreve esse texto aqui, Romanos capítulo 4, exatamente para usar uma figura do homem do passado, do homem do Antigo Testamento, onde não tinha Jesus, onde não tinha Calvário, onde não tinha cruz. Paulo vai usar exatamente a figura de um homem do passado para dizer:
Aquele lá do passado também foi justificado pela fé. Porque talvez você esteja se perguntando, ok, se não é pelo meu mérito, mas é pelo mérito de Cristo na cruz, então todos os homens e mulheres do Antigo Testamento morreram e não foram salvos, porque não tinha cruz de Cristo ainda. Jesus não tinha vindo, Jesus não tinha se oferecido como sacrifício. Então como é que o pessoal do Antigo Testamento foi salvo? Foi salvo pelas suas obras? Paulo vai dizer, não. Lá no Antigo Testamento, antes de Jesus, esse povo também foi salvo pela fé, justificados, pois, pela fé. E aí ele vai ilustrar. Estou indo em Romanos 4, tá? Ele vai ilustrar dizendo o seguinte: o grande mérito de Abraão foi qual? E aí ele ilustra dizendo: o mérito de Abraão não foi ter feito o que ele fez. O mérito de Abraão foi em ele ter crido. O grande mérito na ação de Abraão não foi ter realizado o que ele realizou, mas o mérito na vida de Abraão foi ele ter crido com a sua fé em Deus. Como que Abraão foi salvo, sendo que não tinha Jesus? Ele creu em Deus, diz o texto que nós lemos. Ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão, que se tornou conhecido como o grande pai da fé. Por quê? Porque ele teve a capacidade de crer em Deus, o Deus que o chamou, de crer no Deus que o convocou, de crer no Deus que o vocacionou. E esse foi o ponto alto da biografia de Abraão, o fato dele ter crido, e não o ato dele ter realizado o que realizou, mas o ato dele ter crido. Como isso, pastor? O ponto ápice, o mérito da biografia de Abraão não foi ele ter tido a disposição em sacrificar o seu filho Isaque quando Deus lhe pediu. Não, mas o ponto alto da biografia de Abraão não foi os sacrifícios que ele fez em relação às promessas que Deus havia feito para ele. O ponto alto, o mérito da biografia de Abraão não foi no próprio nascimento do Isaque, que era o filho da promessa, mas o ponto alto da biografia de Abraão, o divisor de águas, foi que Deus um dia chamou Abraão e disse para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação. E a Bíblia diz que Abraão foi. Por que ele foi? Deus tinha dado a rota via GPS para onde ele iria? Não. Ele não sabia nem para onde que era para ele ir. Ele simplesmente ouviu uma voz de Deus dizendo: vai, sai da casa do teu pai e vai que eu vou te mostrar. E ele foi. Foi por quê? Foi porque creu. Creu em Deus, confiou no Senhor, depositou o seu coração nas mãos de Deus e obedeceu. Isso lhe foi imputado como justiça. Não o fato dele ter ido, mas ele só foi porque ele creu. Então o que lhe imputou justiça, salvação, foi a sua fé. A igreja que Deus quer é essa igreja cheia de fé. A igreja que você e eu precisamos ser, irmãos, é essa igreja cheia de fé. Deus não quer uma igreja apenas realizadora, uma igreja cheia de obras. Isso tem que ser consequência na vida de uma igreja que tem fé. Deus não quer apenas uma igreja organizada. A organização de uma igreja tem que ser consequência da sua fé. Deus quer uma igreja cheia de fé, crentes cheios de fé, crentes que não têm vergonha de confiar no seu Deus. E devia ser o contrário, porque antigamente, quando um crente passava com a bibliona, que geralmente ela tinha 1 metro por 1 metro lá atrás, debaixo do braço, ele era tido como chacota na rua. Olha lá o crente lá. Hoje não. O crente é um cara descolado. Olha o Gabriel aí. Meteu um moicanão. Pá. Tem cara de crente infeliz? Tem nada. Mas é crente. Crente. Por quê? Mas sabe qual que é o problema? Eu não estou falando que você é assim, tá, Gabriel? Pelo amor de Deus. Tá? O problema é que hoje a gente não sofre mais com esse tipo de rotulação, mas muitas vezes nós não temos mais a fé que aqueles lá do passado tinham. Eu vou explicar isso melhor com o decorrer da mensagem. Mas agora que a gente já sabe que os do passado, antes de Jesus, também foram salvos pela fé, então eu preciso
denunciar o que está acontecendo na nossa geração em relação à fé. Por quê? Porque a fé da nossa geração se tornou uma fé diferente da fé que a Bíblia tem para nós. E é preciso resgatar a fé bíblica. A fé da nossa geração é uma fé em Deus, mas é uma fé em Deus como sendo uma energia disponível. Deus é, na nossa geração, uma espécie de energia que eu posso acessar e usar a fé corretamente em benefício da minha vida particular. Infelizmente, essa é a fé da nossa geração. Para a nossa geração, Deus não é mais um Deus pessoal. Deus não é mais uma vontade soberana. Não, Deus é uma espécie de poder. E se eu manipular corretamente esse poder, eu posso usar esse poder em meu benefício. Você pode dizer que não, mas essa é a realidade da fé da nossa geração. A nossa geração crê, mas crê como quer. Crê em Deus, mas crê em qualquer coisa. As pessoas creem em Deus, mas também creem em duendes. A pessoa crê em Cristo, mas também crê em outras figuras do passado. As pessoas creem no Espírito Santo, mas também crê num cristal que é colocado sobre a mesa de centro na sala. A fé, ela está muito à flor da nossa pele, mas não é a fé que Deus quer que a sua igreja tenha. Esse é o grande problema. E isso que nos leva a esse texto. Em primeiro lugar, a resgatar essa fé bíblica. E que fé é essa? Essa fé bíblica é a fé que Deus quer da igreja. E qual é a fé que Deus quer da igreja? Primeiro, Deus quer da igreja uma fé bíblica. É uma fé como a palavra de Deus. É uma fé na verdade de Deus. É uma fé naquilo que Deus pode nos ensinar. E infelizmente eu tenho conhecido pessoas que dizem o tempo todo crer em Deus, mas já não tem mais fé na palavra de Deus. É possível? Mas moço, muito possível. Como é que a pessoa crê em Deus, mas não crê mais na palavra de Deus? Vou explicar. Essas pessoas que creem em Deus, mas não crê mais na palavra de Deus, é o tipo de pessoa que crê que Deus pode lhe dar um emprego, crê que Deus pode resolver o seu problema, mas já não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, já não creem mais que a Bíblia tem verdades absolutas de Deus. Creem, por exemplo, que Deus pode resolver o seu problema, mas não creem que Jesus de fato morreu na cruz por mim e por você, que é o que a Bíblia diz. É pessoa que crê que Deus pode lhe dar um emprego melhor, ou dar um emprego que ela não tem hoje, mas não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que está vivo, que é o que a Bíblia nos diz. Crê que Deus pode dar uma alegria num dia qualquer, uma realização, numa prova, numa conquista nova, mas não crê que Jesus Cristo vai voltar a buscar a sua igreja, que é o que a palavra de Deus diz. Então creem em Deus, mas não creem na sua palavra. Creem que Deus pode curar uma enfermidade, mas não creem que Deus é o Criador do mundo. Eu tenho ouvido, infelizmente, da boca de muitos cristãos, apologias sobre o evolucionismo, que não é uma doutrina científica, é uma teoria científica, não comprovada e não comprovável, porque é uma teoria científica. Mas é mais fácil para alguns cristãos crer que o mundo surgiu como um objeto do acaso, do que crer que Deus é criador de todas as coisas, assim como diz a Bíblia. Ou seja, creem em Deus, mas não creem na palavra de Deus. O missionário Ronaldo Lidório, que para mim é uma das autoridades bíblicas, evangelísticas e missionárias de todo o Brasil e mundo, o Ronaldo Lidório diz que a tendência natural do mundo é apodrecer. A tendência natural do mundo é apodrecer. E isso nós vemos o tempo todo, o dia todo dia. Mas ainda tem crente crendo que o mundo está evoluindo, sendo que a sua tendência natural é se desfazer. Porque é mais fácil crer no absurdo do que crer na palavra de Deus. Para muitos, infelizmente, isso é verdade. E a Bíblia é a palavra de Deus. E nós precisamos desesperadamente a um retorno à Bíblia. Se nós queremos ser uma igreja verdadeiramente cheia de fé, nós precisamos retornar para a palavra de Deus.
porque senão nós vamos ser levados em qualquer canto e lugar, sobre qualquer vento de doutrina. E nesses sermos levados, nós nos desviamos muitas vezes de Cristo. Por quê? Porque a nossa fé não é a fé, é um poder disponível para resolver pequenos problemas à la vontade, mediante as minhas necessidades. A nossa fé é que Deus se revelou ao mundo na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, para salvar a humanidade dos seus pecados e purificá-los da sua injustiça. É isso que a Bíblia diz. Mas eu não creio. Muitas vezes nós não cremos. Nós precisamos resgatar a nossa fé na palavra de Deus e no que a Bíblia nos diz. Amém ou não amém? Segundo, a fé que Deus quer da igreja é uma fé na nossa transformação pessoal. Diga comigo, uma fé na nossa transformação pessoal. Primeiro, fé na palavra de Deus, na Bíblia. Segundo, fé na nossa transformação pessoal. Por quê? Porque às vezes é muito mais fácil nós acreditarmos que Deus pode tirar um câncer de alguém que nós amamos, ou até mesmo um câncer dentro de nós, do que nós acreditarmos que Deus pode fazer com que eu viva uma vida santa diante dEle. Eu vejo isso o tempo todo. É mais fácil crer que Deus vai resolver um problema financeiro do que me ajudar a perdoar uma pessoa que me ofendeu. Infelizmente é assim. Eu tenho fé, mas é uma fé seletiva. É uma fé que ela existe para algumas coisas e para determinados momentos e lugares e pessoas, mas para outros não. Como que funciona a fé seletiva? A fé seletiva é aquela onde eu creio que Deus vai fazer um milagre fora de mim, mas eu não creio que Ele vai fazer um milagre dentro de mim. Não, dentro de mim não, porque dentro de mim eu não quero que Ele mexa. Existem particularidades aqui dentro que eu não permito que nem Deus toque. Aqui não. Aí alguém pode dizer, perdoe. Aí você diz, eu não consigo. E define de uma forma irrevogável que isso nunca será realidade na tua vida. Por quê? Porque eu não consigo perdoar essa pessoa, então eu não vou perdoar. Aí alguém diz para você, rapaz, fale a verdade. Aí você diz, não dá. Porque quem fala a verdade nesse mundo não tem vez, é passado para trás, é tido de bonzinho e todo mundo lhe dá rasteira. Aí alguém diz para você, rapaz, seja mais solidário, ajude mais as pessoas. Você diz, não, porque se eu der o que é meu, vai me fazer falta e eu vou ficar sem. É uma fé seletiva. Alguém diz, contribua, seja dizimista, seja ofertante, participe dos projetos sociais. Você diz, não, vai me faltar. É uma fé seletiva. Mas aí de repente você descobre um grande problema, um problemão. Aí você diz, pastor, ora por mim. Eu estou passando por essa enfermidade, estou passando por esse problema, ora por mim. Aí eu pergunto, mas você crê? Creio. Eu que creio. Você acha que se eu não cresce eu ia pedir para o senhor orar por mim? Claro que eu creio. Creio. Deus pode fazer, eu creio nisso. Por quê? Por que você crê? Por que Deus é tão poderoso assim que Ele pode me dar uma promoção no meu trabalho, mas Ele não é tão poderoso para poder me libertar de um vício? Que fé é essa? Fé seletiva. Fé seletiva. Só circunstâncias podem mudar. Meu coração não. Porque eu nasci assim, vou ser sempre assim e vou morrer assim. É fé que Deus pode agir fora de você, mas não em você. E é essa fé bíblica, é essa fé que nós vemos nos homens e mulheres de Deus na história da Bíblia Sagrada? Irmãos, em nome de Jesus, eu preciso ter uma fé que me habilite primeiramente a crer que o meu coração pode ser transformado por Deus. Uma fé que reconhece que dentro de mim existem monstros que precisam ser destruídos. E eu, por mais que não consiga com a força do meu braço, da minha vontade, eu creio que Deus pode fazer. E eu digo, Senhor, entra aqui e arranca todos esses monstros e muda a minha vida naquilo que precisa ser mudado. O Abraão creu em Deus, e um dia Deus disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito, Abraão. E Abraão se lançou. Terceiro, nós precisamos de uma fé
que também seja uma fé em relação ao outro. Diga comigo, eu preciso ter uma fé também em relação ao outro. Precisamos. Uma fé para o outro. Uma fé num Deus que abençoa não só a mim, mas abençoa também o outro. Eu vou explicar isso melhor dando um pequeno exemplo. A nossa vida de oração é uma, quando o problema que estamos passando é nosso. E a nossa vida de oração é outra, quando o problema quem está passando é outra pessoa. É verdade ou não é? Quando o problema é seu, você ora de um jeito. Quando o problema é do vizinho, às vezes você nem ora. É ou não é verdade, Zé? Não ouvi nem um amém, cara. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Mas vamos pensar aqui que um filho nosso cai doente hoje. O que a gente faz? A gente clama, a gente busca, a gente ora, a gente jejua, a gente medita, a gente faz tudo. Mas aí se o filho da vizinha cai doente, a gente diz, é assim mesmo, esse mundo não tem jeito não. É ou não é? Se nós estamos precisando de uma saída para a nossa vida, nós buscamos. Mas se é uma pessoa do nosso convívio que está precisando de uma saída desesperada, a gente diz, ela que busque. O problema é dela, ela tem que buscar. Também não vem na igreja, ó. Quer estar passando por isso? Onde é que ficou o nosso amor? Onde que no meio do caminho a gente parou de se importar com as pessoas? O que está acontecendo? Aonde é que está aquela fé solidária? Jesus deixava os fariseus e os religiosos a contar as favas e se juntava para comer e beber com pecadores. Mandava os seus discípulos ir na cidade fazer compra para se assentar no beiro de um poço para conversar com a prostituta rejeitada pela sociedade. Para onde foi a fé solidária da igreja? Nós precisamos desenvolver essa fé solidária. Daquela fé que ela é obreia, que oferece o ombro e diz, eu vou crer com você, meu irmão, e juntos nós vamos conseguir essa bênção para você juntos, nós vamos buscar juntos. Eu lembro da minha avó, Dona Maria, saía da casa dela, ia para os presídios, para passar a tarde, minha sogra está aqui, por muitas vezes foi acompanhada a Dona Maria junto, nos hospitais, se envolvendo com histórias de pessoas que nunca viram na vida, gente que estava sofrendo. Onde é que foi essa fé solidária? Onde a gente se importa também com o outro. Há um tempo atrás eu fiz aqui uma indicação de um livro chamado Milagres, que é um livro escrito por C.S. Lewis. Um livraço, acho que todo mundo devia ler esse livro chamado Milagres, do C.S. Lewis. Eu emprestei um livro para um jovem da igreja, ele falou, pastor, mas o C.S. Lewis é muito difícil. Não, C.S. Lewis é um dos mais fáceis, só que o C.S. Lewis não fica contando historinha, rodeando, não, porque não precisa, ele tem muita coisa boa para dizer e ele diz. E esse livro, um livrinho, tem ali no escritório da igreja, chamado Milagres, é um livraço. Ele fala algo que eu acho muito interessante, e que é uma coisa que ele diz, que o Ronaldo Lidório também diz, e que com o passar dos anos eu também desenvolvi isso nos meus pensamentos, e eu creio nisso com toda a minha força. Ele diz que o milagre tem uma relação direta com o martírio. Presta atenção. O milagre, ele tem uma relação direta com o martírio. O C.S. Lewis defende nesse livro que o milagre tem uma relação direta com o sofrimento. Por quê? Porque à medida em que eu diminuo a minha disposição em me doar-se por Cristo, diminui também a minha experiência de milagre dentro da igreja. Eu vou te explicar. Essa conta é uma conta exata. À medida com que diminui a nossa capacidade de solidariedade, à medida que diminui a nossa capacidade de serviço, de nos doarmos em favor do outro, diminui igualmente a nossa experiência de milagre. Por isso que o Ronaldo Lidório diz que não existem missões sem milagres. Porque o milagre é a própria ação missionária, a obra missionária é um viver
milagroso, porque quem que quer abandonar sua casa, sua família, seu conforto, para ir evangelizar os povos, comendo mal, dormindo mal, bebendo mal, sem, absorver de forma plena aquela cultura local, abrir mão de uma vida para a evangelização dos povos? Isso é um milagre. Milagre, o serviço é um milagre. E alguém pergunta, como já perguntaram muitas vezes: pastor, por que hoje não acontece tantos milagres como acontecia antigamente? Por que hoje então a gente não serve como a gente servia antigamente? Por isso, muitos dos milagres deixaram de acontecer no meio da igreja, porque a gente não arregaça mais as mangas como a gente arregaçava antigamente, como a gente não serve mais como a gente servia antigamente. Esse dia conversando com o Leandro aqui na igreja, contando como que era. Meu Deus, o domingo, começava na escola bíblica dominical, terminava 10 horas da noite, acabava a escola bíblica, ia almoçar, voltava, ia para os presídios, evangelizar, ia para um lado, ia para o outro, tinha ensaio, tinha não sei o quê, tinha culto, acabava o culto, aí a gente ia para a casa dos outros para orar. Isso quando não apareciam uns demônios no meio da madrugada para expulsar. E a igreja crescia, floria. Por que hoje a gente não se envolve no serviço como a gente se envolvia antes? Talvez aí esteja a resposta de porquê muitos milagres que aconteciam antes não acontecem hoje, porque a gente não arregaça mais as mangas do jeito que a gente arregaçava antes. Sabe onde nós queremos milagres? No sofá da nossa casa. É aí que a gente quer que o milagre aconteça. Na cozinha! A gente quer que o milagre aconteça na nossa cozinha. A nossa lei de vida é cada um por si e Deus para todos. É o que o ditado popular diz. Mas no cada um por si, Deus para todos, acaba virando um cada um por si e Deus por ninguém. Acaba acontecendo isso. Por quê? Porque na lei de Deus funciona diferente. Porque na lei de Deus é cada um pelo outro e Deus por todos. Cada um pelo outro e Deus por todos. É eu por você e Deus por nós. É você por mim e Deus por nós. É você por essa pessoa que está do seu lado e Deus por vocês todos. Essa é a lei de Deus, essa é a lei bíblica, porque esse é o princípio da palavra, e em algum momento nós perdemos essa capacidade, e aí vem a notícia de que uma pessoa está sofrendo, e a gente precisa ir lá tocar a campainha para dizer: eu vim aqui orar por você. Lembra da Bíblia? Novo Testamento, o moribundo estava no meio do caminho, pediu ajuda, o apóstolo diz: eu não tenho ouro nem prata. Então você está sem dinheiro, ele pediu dinheiro, então não pode servir. Mas ele olhou, se compadeceu e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho um Deus no céu, então eu quero orar por você. E aquela oração mudou a vida daquele homem, mais do que se ele tivesse dado um pix de milhões de reais. Eu vou confessar uma coisa. Quando você começar a orar pelos outros, falar a palavra de Deus para os outros, viver em busca da solução de Deus para os outros, você vai começar a ver os resultados dos milagres de Deus na vida dos outros e também na sua. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. A Bíblia diz que Jó teve a sua sorte restaurada enquanto orava pelos seus amigos. Jó por 17 vezes perguntou e questionou a Deus, dizendo: por que disso, por que daquilo, por que daquilo outro, por que o Senhor fez isso na minha vida, por que o Senhor permitiu que me tocasse ali, porque ele pergunta 17 vezes em todo o livro, ele não tem uma resposta dessas perguntas, mas a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus foi lá e restaurou a sorte de Jó. Os homens de Deus na Bíblia oram pelos seus amigos. Os homens de Deus na Bíblia oram pelo seu povo. Moisés chegou ao absurdo. O absurdo para os nossos ouvidos de hoje, da nossa geração. O Moisés chegou a dizer para Deus. Eu acho isso fantástico. O Moisés olha não, né? Ele não viu, mas ele chega para Deus e diz: se o Senhor não for levar o teu povo para a terra prometida, risca o meu nome do teu livro. Risca. Isso é um coração que não encontra mais eco na sociedade de hoje, infelizmente. O Moisés do século 21, o Moisés da nossa geração diria:
o Senhor não vai levar o teu povo para a terra prometida, não? E Deus diz: não vou levar não, não vou levar não. Então quanto é que eu preciso pagar para eu ir sozinho para a terra prometida? Quanto custa aí? Os outros não querem levar, mas e eu? Quanto é que vale aí? Para o Senhor me levar sozinho. O Moisés da nossa geração diria isso. Mas o Moisés que Deus usou para libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito, disse: se não for todo mundo, não vai ninguém. Vai ninguém não. Ele intercedeu pelo povo. Ele intercedeu pelo seu povo. Um dia Deus disse para o Abraão: Abraão, eu vou destruir a terra inteira. Essa terra inteirinha, esse povo todinho aí, esse povo pecador, vou destruir. O que Abraão fez? Intercedeu pelo povo. Disse: Senhor, se tiver 50 justos nessa cidade, o Senhor destrói? O Senhor disse: não. Se tiver 40 justos nessa cidade, o Senhor destrói? Não. Se tiver 30 justos nessa cidade, o Senhor vai destruir? Ele diz: não. Se tiver 20, o Senhor destrói? Se tiver 10, o Senhor destrói? Se tiver 5, o Senhor destrói? Ele disse: não, mas então não vai destruir mesmo, porque se não tiver 5, então destrói. Não é possível, tem 5 justos nessa cidade? Não, então tem que destruir mesmo. Destrói mesmo. Ele diz, a Bíblia diz que Abraão intercedeu pelo povo. Abraão intercedeu pela cidade. Moisés intercedeu pelo povo. Moisés intercedeu por toda aquela galera. Mas os homens de Deus e mulheres de Deus da Bíblia, que intercederam e buscaram a Deus pelos outros, não têm mais as suas biografias narradas no dia de hoje. Porque na nossa geração nós queremos buscar e clamar apenas por nós. Orações egocêntricas, individualistas, e muitas vezes questionamos o porquê que nós não recebemos mais milagres. Por que nós não experimentamos mais o poder de Deus como nós experimentávamos no passado? Quem sabe, se nós voltarmos o nosso coração mais para as pessoas que Deus tem colocado do nosso lado, nós também não vamos começar a ver mais milagres do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos de uma fé também para o outro. Amém, irmãos? E finalmente, para terminar, nós precisamos de uma fé que seja também fé no impossível de Deus. Diga: no impossível de Deus. Sabe por quê? Porque Deus continua sendo o Deus do impossível. A Bíblia diz: se você crê, você pode crer, nada é impossível para o que crê. E eu quero crer. Eu quero crer que Deus continua fazendo mais e muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou desejamos. Eu quero crer que Deus pode ainda continuar fazendo novo, porque um dia Ele se fez novo na minha vida, e Ele pode continuar fazendo. Eu quero crer que Deus faz diferente. Eu quero sair daqui hoje crendo nisso, que Deus pode curar a minha vida, porque eu creio que Deus pode abrir uma porta para a minha vida. Eu creio que Deus pode dar uma saída de um problema sério na sua vida. Eu creio que Deus pode restaurar o meu lar. Eu creio que Deus pode salvar a minha família, a sua família, porque aí um conjunto de fé. Eu creio no impossível, eu creio em tudo isso. Agora, no conjunto dessa fé, é porque eu creio em Deus, e porque eu creio na palavra de Deus. A palavra várias vezes me garante milhares e milhares e milhares de promessas. É porque eu creio em Deus, no Deus que transforma a vida do aleijado, deixando a experimentar uma vida sem ser mais aleijado. Mas eu também creio no Deus que não faz cura e milagre na vida de Zaqueu nenhuma, mas toca no coração daquele homem que roubava do povo e o conduz a devolver tudo aquilo que ele roubou. Você olha para o cego que Jesus encontra na beira do caminho, unge os seus olhos com saliva, e ele passa a ver e fala: meu Deus, que milagre! Mas e a casa de Zaqueu? Repleta de pecadores, publicanos, ladrões como ele. Ele pede licença, sobe na mesa e diz: aqui tem muita gente que eu roubei e deflagrei. Eu quero que vocês me encontrem na saída, porque eu vou devolver 4 vezes mais. Não foi curado de nenhuma doença física, mas o seu coração agora foi renovado. Colocou a mão no bolso
para poder servir. Dentro da minha vida e da sua vida existem feridas de alma que precisam ser curadas. E o mesmo Deus que tem poder para libertar o leproso, para pagar as suas contas, para curar a sua mãe, o seu pai, tem poder para tocar no teu coração e te libertar dessas dores do passado. Você teve feridas no seu passado que até hoje você não permitiu que Deus entrasse e tocasse. Por que a tua fé é tão seletiva assim? Você quer que Ele pode curar o fulano, que pode abrir a porta do emprego para cicrano, mas não pode entrar em você e curar o teu coração? Que fé é essa? Não é a fé da Bíblia. Deus continua transformando histórias e vidas. Mas muitas vezes a gente fica preocupado só com o remendo. Com o remendo. A gente louva e agradece pelo remendo. Lázaro estava morto há 4 dias, a Bíblia diz. Já cheirava mal. Ouviu a voz de Jesus dizendo: Lázaro, sai para fora. E saiu para fora. Vivo, ressuscitou. Aliás, ressuscitou não, só Jesus ressuscitou. Ele reviveu. Porque quem ressuscita não volta a morrer. Quem revive volta a morrer. Lázaro viveu para sempre? Não. Ele saiu daquela caverna, que há 4 dias já cheirava mal. Todo o povo ficou embasbacado. O homem estava morto, reviveu. Ouviu a voz de Jesus. Mas e a mulher samaritana? No poço de Jacó, prostituta. Ninguém queria ter contato com ela. Mulher pecadora, deveria ser apedrejada. Jesus parou para ouvir aquela mulher. E aquela mulher ouviu a voz de Jesus. E a cidade que antes ela não queria estar por vergonha de quem ela era, após ter o encontro de Jesus, ela vai imediatamente para aquela cidade, se encontrar com as pessoas que antes ela não queria nem ver, para falar: venham comigo, eu vou mostrar para vocês o homem que me disse tudo quanto eu tenho passado. Ele também vai abençoar a sua vida. Histórias de transformação, que muitas vezes a gente se preocupa mais com o remendo. Lázaro reviveu, mas voltou a morrer um dia. O paralítico deixou de ser paralítico, passou a andar. Mas ele deve ter tido febre em algum momento, deve ter pegado gripe. Talvez tenha dado com aquele dedinho no sofá da casa dele e sentido uma dor que antes ele não sentia. O que eu estou dizendo? Que toda cura do corpo físico, ela é sempre um remendo. Sempre um remendo. Mas o que não é um remendo, e Deus faz, e faz genuinamente, é levantar pecadores caídos e condenados e dar a eles uma vida eterna. Isso não é remendo, porque isso ecoa na eternidade. Isso ecoa na eternidade. A nossa geração ficou com a última dimensão da fé. A dimensão da fé aonde mostra que coisas acontecem. O paralítico ressuscita. Deus paga a conta que não está paga. A nossa geração ficou nessa última dimensão da fé, que também é verdade. Mas é aquela dimensão onde as coisas acontecem. Mas a igreja de Jesus não foi chamada apenas para crer nas coisas que acontecem. Mas a igreja de Jesus foi chamada a viver a totalidade da fé. E nós precisamos resgatar isso imediatamente. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Curva sua cabeça, você pode falar com Deus. A Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos para entrarem no barco e ir se encontrar com ele na outra margem. Jesus fica para trás despedindo a multidão, os discípulos entram no barco e vão seguir viagem, em destino ao que Jesus havia dito, a outra margem. No meio do caminho, uma grande tempestade veio, eles tentaram de um jeito ou de outro guardar o barco, fazer com que o barco não naufrague, mas eles estão incontrolados, eles não sabem o que fazer, a tempestade está incontrolável. No meio do caminho, eles veem um vulto, eles têm medo, acham que é um fantasma andando sobre as águas. Era Jesus. Apenas Pedro creu, dizendo: Jesus, se és tu mesmo, me chama para ir contigo. E a Bíblia diz que Jesus dá a mão para Pedro, e Pedro, por algum tempo, ele também flutua sobre as águas. E outro evangelista diz que eles têm medo da sua morte. Jesus acalma a tempestade, acalma o coração dos discípulos. Chegam do outro lado, encontram um menino jovem, endemoniado. A Bíblia diz que nenhuma corrente conseguia detê-lo. Estava longe da sua família, não podia mais trabalhar, era um cara que tinha virado um bicho.
Jesus entra no barco, atravessa no meio da tempestade, porque sabia que lá naquele lugar, na comunidade dos Gadarenos, tinha um jovem que precisava ser liberto. E ele expulsa os demônios daquele jovem, devolvendo a ele dignidade, vida para sua família, trabalho, forma de nova vida. Jesus está o tempo todo nos ensinando que a verdadeira fé é a fé que se manifesta em mim, para que também seja abençoado outros. Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar dizendo que o Pai não é meu, o Pai é nosso. É uma fé que abençoa não apenas a mim, mas abençoa os outros. E eu queria convidar você nessa oração, fazer uma oração por alguém. Eu sei que todo dia você ora por você, e não está errado não, eu também faço isso. Mas a nossa fé deveria também ser uma fé que abençoe o outro. Eu queria convidar você a se colocar em pé, e nessa oração você orasse por alguém. Alguém do seu círculo de convívio, alguém que você ame, alguém que você sabe que está sofrendo. Talvez essa pessoa esteja aqui, talvez essa pessoa não esteja aqui, mas independente, eu gostaria que você usasse a sua fé para orar por essa pessoa. Faça isso agora. Quando tudo diz que não, Abra sua boca e ore a Deus. tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus, o impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus, nós estamos diante da Tua presença porque cremos que o Senhor é o Deus do impossível. É o Deus que pode curar, é o Deus que pode mudar a nossa situação financeira, é o Deus que pode dar trabalho para quem precisa, é o Deus que pode dar saúde àquele que não tem, é o Deus que pode fazer todas as coisas e que as coisas aconteçam. Nós cremos e sabemos e experimentamos isso na nossa vida, mas ao mesmo tempo nós também cremos que o Senhor pode nos transformar de dentro para fora. O Senhor pode nos fazer conseguir perdoar aquela pessoa que nos ofendeu, aonde hoje nós só pensamos em odiá-la. O Senhor pode gerar no nosso coração uma